E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo e Mente, o canal onde a ciência encontra o bom humor, porque a vida já é séria demais, né? Hoje a gente vai mergulhar fundo em um assunto que tem o poder de literalmente iluminar nosso futuro. Ou explodir tudo de vez. Brincadeira, não vamos tão longe assim. O tema de hoje é o futuro da energia nuclear. Isso mesmo, aquela coisa que todo mundo ouve falar, mas poucos realmente entendem. Então já prepara o cérebro, porque vem muita informação boa por aí. Mas fica tranquilo que aqui no Papo e Mente a gente explica tudo de um jeito fácil, divertido e, claro, com algumas piadinhas para não deixar o papo chato. Como tudo começou? A descoberta do poder nuclear. Para entender o futuro, precisamos dar uma voltadinha no tempo. E olha que essa história começa lá atrás, no finalzinho do século XIX. Naquela época, a ciência estava começando a entender que os átomos, aquelas coisinhas minúsculas que formam tudo ao nosso redor, guardavam um grande segredo. Era um verdadeiro mistério atômico. Quem resolveu investigar isso de perto foi um grupo de cientistas que, ao invés de seguir carreira no teatro ou nas artes plásticas, decidiu que queria mesmo era quebrar a cabeça com física e química. Gente como Henri Becquerel e a famosa Marie Curie. Sim, a mulher que inventou o raio-x. Eles descobriram uma coisa que mudaria o mundo: a radioatividade. Basicamente, perceberam que alguns elementos, como o urânio, liberavam energia sem parar. Parecia mágica. Aí, no comecinho do século XX, veio um outro cara genial chamado Ernest Rutherford, que resolveu brincar de abrir o átomo. E o que ele encontrou lá dentro? Um verdadeiro tesouro energético. Ele percebeu que, se você dividir o núcleo de um átomo, pode liberar uma quantidade absurda de energia. Tá começando a fazer sentido, né? Então, resumindo, no átomo, que é menor que um grão de poeira, mora um potencial energético gigantesco. Mas ninguém sabia ainda o que fazer com esse poder todo. Quer dizer, até que alguém pensou, e se a gente usar isso para construir uma bomba? O resto, meus amigos, é história. Literal e explosiva. O Projeto Manhattan. Nasce a bomba atômica. Vamos avançar um pouquinho no tempo agora, para a década de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial. O mundo estava em pleno caos, e os Estados Unidos estavam preocupados com a possibilidade de que a Alemanha nazista estivesse desenvolvendo uma arma nuclear. Foi aí que eles deram início ao famoso Projeto Manhattan. E não tem nada a ver com o bairro de Nova York. Esse projeto reuniu alguns dos maiores gênios da ciência, gente do calibre de Robert Oppenheimer, Enrico Fermi e Niels Bohr. Esses caras eram os Avengers da física. E o que eles estavam tentando fazer era algo grandioso e um pouco assustador: criar a primeira bomba nuclear. Em julho de 1945, o mundo viu a primeira explosão nuclear em um teste chamado Trinity, no deserto do Novo México. E a partir desse momento, a energia nuclear deixou de ser uma teoria e se tornou uma realidade. Uma realidade que, pouco tempo depois, foi usada nas bombas de Hiroshima e Nagasaki. Esse foi o início da era atômica. Energia nuclear. De destruição à solução. Beleza, até aqui parece que a energia nuclear só serviu para destruir coisas, né? Mas depois da guerra, os cientistas começaram a se perguntar: será que não dá para usar esse poder todo para algo mais útil? Tipo, gerar eletricidade? E foi aí que as coisas começaram a mudar. Nos anos 50, surgiu a ideia de usar a fissão nuclear, o processo de dividir átomos para gerar energia elétrica. O conceito é até bem simples. Ao dividir o núcleo de átomos como o urânio, a gente libera uma quantidade absurda de calor. Esse calor pode ser usado para aquecer água, que vira vapor e move turbinas, que por sua vez geram eletricidade. Genial, né? E o mais legal é que essa energia nuclear é incrivelmente eficiente. Enquanto uma usina a carvão precisa queimar toneladas e toneladas de combustível para gerar energia, uma pequena quantidade de urânio faz o trabalho muito melhor e sem liberar poluentes no ar. Tudo parecia perfeito, até que as coisas começaram a dar errado. Chernobyl e Fukushima, o lado sombrio da energia nuclear. Quando a gente fala de energia nuclear, não tem como não lembrar dos acidentes de Chernobyl e Fukushima. Esses desastres foram o verdadeiro plot twist da história nuclear. Chernobyl, 1986. O que era para ser um teste de segurança numa usina nuclear virou o maior desastre da história da energia nuclear. Um dos reatores da usina explodiu e liberou uma quantidade absurda de radiação na atmosfera. Milhares de pessoas morreram e até hoje as consequências são sentidas.
A cidade de Pripyat, na Ucrânia, foi evacuada e até hoje parece cenário de filme de terror. Décadas depois, em 2011, no Japão, o mundo viu o desastre de Fukushima. Um terremoto seguido de um tsunami destruiu os sistemas de resfriamento da usina nuclear, causando um derretimento parcial dos reatores e o vazamento de radiação. Esses dois acidentes fizeram muita gente questionar se a energia nuclear era realmente segura. E com razão, né? O futuro da energia nuclear. Vale a pena. Ok, então agora que já sabemos o que deu certo e o que deu muito errado na história da energia nuclear, vamos falar sobre o futuro. Apesar dos acidentes e dos desafios, a energia nuclear ainda tem um papel importantíssimo no nosso futuro. E por quê? Bom, porque o planeta está enfrentando um problema gigantesco, as mudanças climáticas. E a energia nuclear, meus amigos, pode ser parte da solução. Ao contrário das usinas a carvão ou gás natural, as usinas nucleares não emitem gases de efeito estufa. E considerando que a gente está correndo contra o tempo para reduzir as emissões de CO2 e salvar o planeta, a energia nuclear é uma aliada poderosa. Além disso, ela é incrivelmente eficiente. Uma pequena quantidade de urânio gera muito mais energia do que qualquer outra fonte. E é exatamente isso que a gente precisa. Muita energia, sem destruir o meio ambiente. Mas nem tudo são flores. A gente ainda tem dois grandes desafios: o lixo nuclear e a segurança. O lixo nuclear é altamente radioativo e pode continuar perigoso por milhares de anos. Isso mesmo, milhares. Até hoje, a solução para isso é basicamente enterrar o lixo em depósitos subterrâneos. Só que, a longo prazo, ninguém sabe se isso vai funcionar. E quanto à segurança, os acidentes de Chernobyl e Fukushima nos ensinaram que quando uma usina nuclear dá problema, o estrago é enorme. Então, se quisermos continuar usando energia nuclear, precisamos garantir que esses acidentes não aconteçam mais. Jamais. A fusão nuclear, o santo grau da energia. Agora, se você está achando que tudo isso é muito arriscado, fica tranquilo, porque vem aí uma solução que pode ser a cereja do bolo. A fusão nuclear. A fusão nuclear é diferente da fissão, que é o que usamos hoje. Em vez de dividir átomos, a fusão junta dois átomos para formar um só. E quando isso acontece, a energia liberada é muito maior. E o melhor de tudo, sem os resíduos perigosos da fissão. Ou seja, energia praticamente limpa e ilimitada. Esse é o mesmo processo que acontece no Sol, e os cientistas estão tentando replicar isso aqui na Terra. Só que tem um probleminha. A fusão nuclear só acontece em temperaturas extremamente altas, tipo 100 milhões de graus Celsius. É quente pra caramba. Mas os pesquisadores estão otimistas, e o maior projeto de fusão nuclear do mundo, o ITER, está em andamento na França. Se tudo der certo, nas próximas décadas, a fusão nuclear pode se tornar realidade. E aí, meus amigos, teremos energia infinita. Considerações finais. Bom, galera, depois de toda essa história, acho que dá para dizer que o futuro da energia nuclear é promissor, mas cheio de desafios. Por um lado, temos uma tecnologia incrivelmente eficiente e que pode ajudar a salvar o planeta. Por outro, temos riscos sérios que precisam ser levados em conta. Mas uma coisa é certa: a ciência continua avançando, e o que a gente vê hoje é só o começo. Quem sabe daqui a algumas décadas, quando a fusão nuclear estiver funcionando a todo vapor, a gente olhe para trás e pense: nossa, como éramos amadores com essa coisa de fissão, né? Enquanto isso, o importante é seguir aprendendo, discutindo e, por que não, sonhando com um futuro onde a energia seja limpa, segura e acessível para todo mundo. Valeu por ficar com a gente até aqui no Papo em Mente. Se curtiu o episódio, não esquece de deixar seu like e compartilhar esse conhecimento nuclear com os amigos.